Olá pessoal, espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos à nossa playlist aí de confiabilidade de conversores eletrônicos. Hoje a gente vai iniciar mais uma aula e nosso objetivo é discutir um pouco sobre incertezas e sobre a simulação de Monte Carlo. Essa aula, pessoal, ela vai ser dividida em duas partes, tá? Na primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a motivação e sobre o método, para obter a probabilidade de falha ou a confiabilidade do sistema, né? E depois, na segunda parte, a gente vai realizar um exemplo no MATLAB, onde eu vou apresentar a função que a gente desenvolveu para fazer essas simulações de Monte Carlo. Sem mais delongas, vamos nessa. Bem, primeira coisa, pessoal, é o seguinte, Quando a gente usa a regra de Palm-Green-Miner, a gente vai ter o dano acumulado no componente. Contudo, os componentes não são iguais. A gente sabe que tem uma natureza estocástica dos componentes e a gente não consegue fabricar dois componentes idênticos. Se a gente não tem componentes idênticos, eles podem ter perdas diferentes, esforços térmicos diferentes, ou eles podem ter capacidades de suportar o estresse térmico diferentes, e tudo isso acaba afetando na vida útil do componente. Então, ao invés da gente tentar falar qual que é o tempo de vida, seria interessante a gente falar sobre a probabilidade de falha num determinado tempo. Ou falar qual que é a confiabilidade do seu componente, ao invés de falar numa expectativa de vida, que é basicamente o inverso do dano. Tá? E como que a gente contorna esse problema? Bem, a ideia que a gente vai seguir é inserir variações paramétricas em 3 passos do nosso processo ali de cálculo de dano. Tá? Então a gente vai inserir variações paramétricas no componente em si, vocês vão perceber que isso vai ter incluído numa análise de sensibilidade que a gente vai fazer. A gente vai inserir variações paramétricas no modelo de vida útil, visto que aqueles parâmetros beta, A, que a gente tem nos modelos de vida útil, eles têm variações, E a gente também vai inserir variações no perfil de operação dos componentes, visto que esses componentes, eles podem estar sujeitos a estresses diferentes, Ok. Então esse processo, no final, a gente não vai ter mais um valor de vida útil, a gente vai ter uma distribuição de vida útil. A gente vai poder ver isso como um histograma. E aí a gente pode definir uma função de densidade de probabilidade, por aí vai. Mas então perceba que a gente está saindo de um valor de LC que até esse momento que a gente desenvolveu ele é meio que determinístico, para a gente chegar numa expectativa de tempo de vida ou de probabilidade de falha que é estocástico. Tá? Essa metodologia ela foi introduzida inicialmente nesse artigo, tá? Que é um artigo que tem muitas citações. Eu tive a oportunidade de conhecer a Paula quando estive na Universidade de Aalborg, Então foi um trabalho muito interessante que ela desenvolveu durante o trabalho de mestrado dela, tá? Que de fato faz essa metodologia que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então essa metodologia, pessoal, ela tem basicamente 4 grandes passos. O primeiro passo vai ser fazer a translação do nosso perfil de operação para valores equivalentes estáticos. Então, vamos discutir o que é isso. Depois a gente vai utilizar uma simulação de Monte Carlo, ou seja, nós vamos utilizar esses valores estáticos e obter variações paramétricas, distribuições para as entradas do modelo de vida útil. Então, por exemplo, para a temperatura, para o delta, para o T-on, para os betas, para o A, que é o fator lá de tecnologia. Então, todos aqueles parâmetros que afetam o valor da vida útil, a gente vai definir distribuições para eles. E aí a gente vai, basicamente, executar essa simulação de Monte Carlo. A gente vai fazer 10 mil, 50 mil, 100 mil simulações, até convergir. E com essas simulações, a gente vai ter uma distribuição de tempo de vida. Porque os componentes mais fracos ou mais estressados vão durar menos, e os componentes menos estressados ou mais resistentes, eles vão durar mais. E a partir dessa distribuição, a gente vai obter uma função de densidade de probabilidade para a falha, e com ela a gente consegue pegar a distribuição acumulada e calcular a probabilidade de falha ou a confiabilidade. Então esses seriam os passos, ok? Vamos discutir eles aqui passo por partes, Então qual seria o método para obter a probabilidade de falha? Bem, o primeiro passo é obter esses valores estáticos equivalentes.
Então, o que a gente tem que entender aqui? O dano acumulado, pessoal, aquele LC, ele é causado por variações aleatórias no perfil, né, do estressor, que de fato é um perfil dinâmico, ele varia no tempo. Né. O primeiro passo é a gente obter esses valores estáticos equivalentes. Qual que é o conceito? Suponha que você tem um perfil aleatório, tá, de temperatura. E você encontre um perfil de temperatura, né, que ele tem a mesma temperatura média, o mesmo ΔTJ e o mesmo T1, né? E quando ele desenvolve, ou quando esse ciclo, né, ele é repetido pelo mesmo tempo que o perfil original, então eles têm a mesma duração de tempo. Se aqui for um ano, aqui também é um ano. Tá? Então esse ciclo, que agora ele tem características bem definidas, né, ele é um valor estático equivalente do ciclo original, se eles gerarem o mesmo dano. Então, se a gente pegar esse perfil, fazer rainflow, somar tudo e calcular o LC, e agora a gente pega esse perfil, basicamente, você aplica ele no modelo de vida útil e multiplica pelo número de ciclos, porque não precisa de rainflow, você já sabe os parâmetros, eles são fixos. E você sabe o número de ciclos porque você sabe o tempo e você sabe o T1 ou o período desse ciclo. Então, consequentemente, para esse cara é muito mais fácil calcular a vida útil. E a vida útil desse cara tem que ser idêntica desse. Então, se você encontrar um ciclo com essa característica, ele é um valor estático. Lembrando que esse valor estático, né, ele não é único. Tá? A gente vai discutir aqui uma forma de encontrar um conjunto ali, né, um trio ali, né, TJ, T1 e ΔT, que é um valor estático, mas ele não é único, ok? Ok, e como que a gente obtém esses valores estáticos? Bem, a gente vai ter que usar um modelo de vida útil. A gente pegar a equação do modelo de vida útil, a gente tem 3 parâmetros. Né? O nosso objetivo é poder calcular o ΔTJ', o TJM' e o T1', que são os valores estáticos equivalentes. Tá? Isso quer dizer, pela definição que eu apresentei para vocês de valor estático, que o LC causado pelo perfil, né, ele tem que ser igual o número de ciclos, né, estáticos que a gente desenvolve. É até estranho falar em ciclo estático, né, seria um ciclo que tem os parâmetros estáticos equivalentes, dividido pelo NF. Então o que eu estou usando aqui é a regra de Miner, né? E logicamente essa vida útil vai ser calculada em função dos valores estáticos. Só que aí tem um porém, a gente tem uma equação, porque você sabe o LC, você já calculou ele, né? Mas você tem 4 incógnitas. Então como que você determina os valores estáticos? Para compreender isso eu vou mostrar um exemplo. Suponha que a gente tem um perfil de missão de 1 ano e o dano acumulado, né, seja de 0,05. Então é um dano aí de 5%. É 1 ano, tá? A temperatura média da temperatura, ela muda no tempo, mas a temperatura média é 35 graus. Né? E este inversor está conectado numa rede com a frequência de 60 Hz. Quais são os valores estáticos? Obtenha aí para mim valores estáticos equivalentes. Primeiro ponto, eu vou assumir que o TJ estático é 35 graus, é a temperatura média do perfil. E eu vou considerar que o T1 estático, né, ele é o ciclo que mais acontece, que no caso é aquela ciclagem de 60 Hz no inversor. Né? Só que é o T1, então eu vou assumir que ele é metade dos 60 Hz, então ele fica metade do tempo aquecendo e metade resfriando. Não é exatamente esse valor, né? Mas o que a gente está tentando fazer é encontrar um dos valores estáticos equivalentes possíveis. Então a gente está tentando uma metodologia que seja fácil de fazer, que você não precise de muita informação. Então, a temperatura estática média, ela é a temperatura média do perfil, então ela varia ao longo do ano, a gente pega a média. O T1 é a que mais repete, no caso o 1/120, que é o T1 de uma ciclagem de 60 Hz. Né? E se você sabe o T1, você consegue calcular o número de ciclos que você tem na duração do perfil. Né? Então o que é isso aqui? Né? Basicamente eu estou calculando quantos desses ciclos vão acontecer num tempo de duração igual ao tempo do perfil. Como o perfil é de 1 ano, né, a gente vai ter 365 dias vezes 24 horas, vezes ali
60 minutos vezes 60 segundos vezes a frequência, né, que é 60 Hz. Então você vai calcular o número de ciclos que você desenvolve em um ano. Né. Dessa forma, a gente já definiu 3 incógnitas, está faltando só o ΔTJ. Aí o que você faz? Você inverte o modelo de vida útil. Você entra com o LC aqui de 0,05, você sabe o NC', o TJ médio estático é 35 graus e o T1 é 1/120. Aí você calcula o ΔTJ estático, que era quem estava faltando, que é 8,41 graus. Então guarde esses valores. Temperatura média 35 graus, tempo de aquecimento 1/120, né, vai dar 8 milissegundos, e o ΔTJ 8,41 graus Celsius. Esses são os nossos valores estáticos que a gente vai utilizar na próxima etapa. O segundo passo é a obtenção, a simulação de Monte Carlo. Né? O que é a simulação de Monte Carlo, pessoal? Basicamente é você realizar múltiplas avaliações. Imagina que você tem um sistema, você tem uma função, né, que descreve ali o sistema, né? Aí você tem entradas e você tem as saídas. Basicamente você gera um conjunto de entradas aleatórias com uma determinada distribuição de probabilidade, né? Simula o seu sistema com essas entradas e obtém as saídas. E aí você avalia as saídas. Você olha as médias, você olha o desvio padrão ou a distribuição de probabilidade da saída. Então você vai ter, né, baseando nas variações das entradas, o que você espera ter na saída, em termos probabilísticos. Isso foi desenvolvido inicialmente em 1946 e foi formalizado em 1949, né, por esse matemático aí, né? E o nome foi inspirado no Cassino de Monte Carlo, que é em Mônaco. Tá? Muito bem. Para a gente poder, né, entender então essa simulação de Monte Carlo, a gente primeiro tem que entender quais são as entradas. Bem, o modelo de vida útil, a primeira entrada que a gente pode citar são os parâmetros do modelo de vida útil. Bem, quais que são as faixas de variação dos parâmetros? Bem, esses parâmetros foram obtidos por meio de um curve fitting. Então você geralmente tem a informação de qual que é a variação que esses parâmetros podem ter. Qual que é o delta beta que a gente pode ter. Tá? Então assumindo que esse parâmetro aqui, a gente conhece o valor dele, a gente conhece o delta beta, a gente pode modelar esses parâmetros por meio de uma distribuição de probabilidade, sendo que a mais simples, né, seria a normal. Porque na distribuição normal você só precisa do valor médio e do desvio padrão. Né? Então a média é o próprio valor do parâmetro e o desvio padrão você consegue estimar ele a partir dessa variação máxima. Tá? Então, baseando-se nessas informações, a gente consegue transformar os parâmetros do modelo de vida útil em distribuições de probabilidade. Só que as entradas não são só essas, tá? A gente também tem entradas de temperatura, ΔTJ e T1. Tá? Bem, se a gente quiser modelar esses caras como uma distribuição normal, a gente precisa saber o valor médio e a gente precisa saber a variação. O valor médio a gente meio que conhece, porque a gente já calculou os valores estáticos. Então, a gente fala que o valor médio da distribuição de probabilidade é o valor estático equivalente. Então, aquele valor de temperatura média vai ser usado para a distribuição de temperatura média, que é uma entrada do modelo, o mesmo para o ΔTJ e o mesmo para o T1. Né? Agora, e a variação máxima? Né? A variação máxima você pode tentar obter por meio de uma análise de sensibilidade. Exemplo, se a gente pegar um IGBT que você está utilizando, ele geralmente tem uma queda de tensão típica e uma queda de tensão máxima. Então o que você pode fazer? Você pode modelar o IGBT típico, que é o que geralmente você usa para calcular as perdas, né? E depois você modela o IGBT máximo, o pior IGBT que tem. Né? E aí você calcula as perdas, calcula a temperatura, faz rainflow, calcula o dano e no final do dia obtém qual que são os valores estáticos. Qual que é a variação que você teve na temperatura média, qual que é a variação que você teve no ΔTJ e qual que é a variação que você teve no T1. Né? Baseando-se nessa informação de variação máxima, a gente consegue ter uma variação, inserir um desvio padrão, né, nesses camaradas.
Então, essa temperatura média, ela com certeza vai mudar, porque se você aumenta a queda de tensão do dispositivo, se aumenta as perdas, se aumenta a temperatura média muda, né? O T1 a gente mantém geralmente o mesmo, a frequência da rede é fixa, né? Mas o ΔTJ estático, como o TJM está mudando e ele é calculado em função do primeiro, ele vai mudar. E aí você vai ter uma variação percentual máxima. Tá? Em função das variações máximas, como que a gente calcula o desvio padrão? Bem, aí vai depender da abordagem e do intervalo de confiança que você queira trabalhar. Por exemplo, né, se você quiser uma abordagem 3 sigma, né, ou seja, né, eu considero dados até 3 vezes o desvio padrão, né, eu vou considerar 99,73% da população da distribuição normal. Então essa é uma abordagem que a gente acaba utilizando. Tá? Se você usasse 2 sigma ia ser 90%, e se você usar só 1 sigma dá 60 e poucos por cento. Tá? Então 3 sigma já representa muito bem a população, né, de dispositivos. Então, um exemplo. Suponha que numa análise de sensibilidade, o valor estático do TJM ele mudou de 35 para 42 graus. Tá? Então, o meu pior IGBT ele dá uma temperatura 7 graus acima. Tá? Então, quando a gente for definir a distribuição de temperatura média, né, o valor médio da distribuição vai ser 35 graus, que é o valor estático, mas o sigma ele vai ser 1/3 de 7. Por quê? Porque a variação máxima, que seria 7 graus, ela corresponde a 3 desvios padrão. Então a gente conclui que essa distribuição que a gente quer modelar, o desvio padrão dela tem que ser 1/3, ou seja, 2,33 graus. Então eu espero que tenha ficado claro, tá? Esse raciocínio a gente aplica para todos os valores estáticos, né, temperatura, para o delta, e também para os delta betas, delta A, né, essa variação percentual que você vai colocar, máxima, se você dividir por 3, você vai ter uma estimativa do desvio padrão. Tá? Ok. De posse de todas essas entradas aleatórias, para cada uma delas, né, você vai iniciar a simulação. Você pega todas as suas entradas aleatoriamente, você gera uma distribuição e pega um elemento qualquer, né, e calcula a vida útil. Simula de novo, e de novo, de novo, e você faz isso 10 mil, 50 mil, 100 mil vezes. Tá? No final, você vai ter, por exemplo, 10 mil valores de vida útil, de saída da sua simulação de Monte Carlo. Esses resultados, você pode plotar ele num histograma que pode ter diversas caras. Né? Ele pode ter essa cara, pode ter essa ou essa. Né? E esse histograma, você pode plotar ele seja no tempo no dano, então poderia ser o próprio dano estático que resulta, né, da regra de Miner. Então você faz o Monte Carlo e aplica Miner e você vai ter um dano estático. Né? Né, esse eixo aqui poderia ser tempo de vida, seria você inverter o dano. Né? Então você teria uma distribuição aqui de tempo de vida ou uma distribuição de dano. Né? Componentes mais fortes teriam danos menores ou um tempo de vida maior. Né? E os componentes mais fracos, eles teriam tempo de vida mais curtos. Né? Então essa seria a saída da segunda etapa. A gente teria um histograma com os tempos de vida dos componentes. O terceiro passo é a gente obter uma distribuição de vida útil. Se você tem um histograma, a gente pode tentar obter uma função de densidade de probabilidade desse histograma. Né? Geralmente a gente usa a distribuição de Weibull. Né? Primeiro, porque a falha de componentes está geralmente associada ao Weibull. Segundo, porque a distribuição de Weibull ela pode ter várias formas. Ela pode ter uma forma mais exponencial, ela pode ter uma forma quase da distribuição normal, né, e ela pode ter uma certa inclinação. Então ela é bem flexível nesse ponto. Né? E qual que é a ideia? A gente tem que usar um número suficiente de amostras do Monte Carlo que leva à convergência. O que seria a convergência? Se você simula com 50 mil e depois simula com 100 mil, e o valor de beta e eta que você estima da distribuição de Weibull não muda muito, eles ficam bem próximos, significa que você está próximo da convergência. Então talvez 10 mil seria um valor bacana. Agora, se você fez de 10 mil e 20 mil e percebeu que 20 mil mudou muito, você aumenta. E você vai aumentando até você conseguir que os parâmetros estabilizem. Tá?
Então, isso aí é um indicativo se você está usando poucas amostras ou muitas amostras na sua simulação de Monte Carlo. Ok. Qual que é o resultado dessa etapa? A gente vai ter uma função de densidade de probabilidade, né, que descreve ou o dano ou a vida útil do seu componente. Se você integrar ela, né, a gente vai ter a informação da inconfiabilidade do sistema, ou da probabilidade de falha do sistema, né? E, logicamente, se a gente fazer 1 menos essa função, a gente vai ter a probabilidade de falha. Então, o que é legal a gente perceber? À medida que o tempo vai passando, a probabilidade de falha aumenta, né? E a gente pode definir qual que é o tempo em que 10% das amostras falham. Ou qual que é o tempo que 1% das amostras falham. Então, a gente estaria falando de um nível de confiabilidade de 90% ou um nível de confiabilidade de 99%. Quando que 0,1% das amostras falham? Aí você teria um nível de confiabilidade de 99,9% de confiabilidade. Então, basicamente, né, essa seria a metodologia para a gente obter esse gráfico, que é o gráfico que permite a gente obter qual que é a confiabilidade do componente. Tá? Qual que é a confiabilidade do componente que a gente está trabalhando. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.